No ano de 1910, o arquiteto Adolf Loos, da República Tcheca, escreveu manifestos onde não poupou críticas aos colegas que utilizavam de ornamentos estéticos na arquitetura. Para ele, estes denegriam a identidade do objeto arquitetônico. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a economia dos países europeus encontravam-se arrasadas. Isto levou os arquitetos dessa geração a trabalhar com base na funcionalidade. Tudo que parecesse supérfluo deveria ser descartado. No Brasil, a estadia de Le Corbusier, em 1936, durante a coordenação do projeto para o Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, influenciou desde cedo os arquitetos modernos locais a integração das artes. Em muitos projetos realizados ao redor do país nesse período, os pontos que caracterizavam este debate estavam presentes, entre eles o lugar público da arte e sua transformação em instrumento de qualificação do espaço urbano. A aceitação internacional dos projetos brasileiros, entretanto, não foi unânime. Para o designer suíço Max Bill, a boa arquitetura é aquela em que cada elemento cumpre sua finalidade e nenhum elemento é supérfluo. Para alcançar essa arquitetura, o arquiteto deve ser um bom artista. Deve ser um artista que não tem necessidade de extravagância para chamar a atenção. Bill se opunha principalmente aos elementos artísticos incorporados aos edifícios modernos brasileiros, como azulejos e murais. Um dos poucos projetos da chamada arquitetura moderna brasileira que atendia os parâmetros de uso sem caráter estético e pelo seu caráter social é o conjunto habitacional Pedregulho, na cidade do Rio de Janeiro. Nos projetos de Niemeyer, a integração da arquitetura com as artes plásticas foi uma postura recorrente no começo de sua trajetória profissional, mas que se sustenta até os dias atuais. Em Brasília e na Pampulha, vamos ter a confirmação de que o arquiteto Oscar Niemeyer cabe a primazia de haver proporcionado excepcionais oportunidades às artes plásticas, que não encontram facilmente rivais em outras realizações internacionais reconhecidas. Era comum o arquiteto, ainda na fase de criação, recomendar aos artistas por ele escolhidos a localização da obra, relevos, azulejos, pinturas, murais, esculturas, num conjunto arquitetônico, e alguns princípios gerais de composição, como forma, cor, textura. Outros aspectos da obra devem apresentar certo contraste com as características do edifício, garantindo de tal modo a distinção entre ambos. As definições precisas só ocorrem, de fato, após a construção. O uso das superfícies do edifício como suporte para manifestações artísticas foi um recurso muito utilizado por Niemeyer em seus projetos, especialmente no período que vai da Pampulha até Brasília. Colaboraram com o arquiteto alguns dos principais artistas modernos brasileiros, como Cândido Portinari, Atos Bulcão e Roberto Burle Marx, que intervieram com diferentes manifestações artísticas, como afrescos, azulejos, relevos e vitrais. Em comum, elas apresentavam o lugar público da arte, as intervenções em grande escala e uma relativa autonomia da obra e do artista, embora condicionados a alguns pré-requisitos colocados pelo arquiteto. A Catedral de Brasília representou, provavelmente, o ápice da integração entre a arte e a arquitetura nos trabalhos de Niemeyer. Aqui, torna-se difícil estabelecer o domínio de uma ou de outra, já que imensos vitrais de Perrette atuam como vedação e cobertura, funções próprias dos elementos construtivos. Contudo, os vitrais foram confeccionados anos após a construção da igreja. Antes, existia um recobrimento translúcido que permitia a passagem maciça da luz solar para a nave. No Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba, a base prismática que sustenta o corpo principal da edificação recebeu um tratamento distinto do restante do edifício. Um revestimento amarelo, num contexto onde tradicionalmente predominava o branco, com inscrições baseadas nos croquis de Niemeyer. Intervenções semelhantes ocorreram no Teatro Popular de Niterói e na Estação Cabo Branco, em João Pessoa. Nesta, o arquiteto optou por inscrições baseadas nas xilogravuras populares da região Nordeste. Para citar alguns exemplos de usos de escultura nos projetos do Niemeyer,
temos a composição da fachada do Cassino da Pampulha. Em Brasília, temos as obras A Justiça, localizada no Supremo Tribunal Federal, e As Banhistas, no Palácio da Alvorada. Estas obras mantêm uma relação ambígua entre a arquitetura e o meio urbano. Isto porque eles não estão vinculados diretamente às fachadas, como no Cassino, nem tampouco se encontram inteiramente isolados no contexto urbano, como monumentos, mesmo porque o objeto arquitetônico ainda serve como pano de fundo. Artista plástico português, que residiu na cidade de Manaus por quase 40 anos. Trabalhava com esculturas, gravuras, entalhes e desenhos. O painel As Forças Armadas e a Integração da Amazônia, de 1972, é uma pintura mural em azulejos coloridos com grandes dimensões, instalada no Colégio Militar de Manaus. A obra possui uma sequência narrativa que mostra vários aspectos do trabalho humano. A atividade no seringal, o trabalho feminino, o aprendizado da leitura e o esforço físico dos militares que aparentam uma harmonia pacífica. Porém, algumas figuras humanas estão com o rosto propositalmente escondidos, talvez como uma referência ao sentido da coletividade e do anonimato, mas certamente como uma indicação dos trabalhadores silenciados pelas forças das armas. A Ordem Rosa Cruz é uma organização místico-filosófica mundial, não sectariada, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando o despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. Tradicionalmente, é considerada a mais antiga fraternidade do mundo, sendo o prolongamento da fraternidade criada pelo faraó Tutmés, em 1500 a.C. O símbolo da ordem, uma cruz dourada, com uma única rosa semi-desabrochada no centro, não tem caráter religioso, mas filosófico, visto que a cruz é um símbolo ancestral da humanidade constante em todas as culturas. A cruz da Rosa Cruz tem um significado filosófico e psicológico. A cruz representa o corpo físico e o plano material, onde se processa a evolução da consciência do homem. Essa evolução gradativa da mente é simbolizada pela rosa desabrochando no centro da cruz, no centro da experiência humana. Localizada na região centro-sul da cidade, no bairro Nossa Senhora das Graças, a Praça Aníbal Bessa possui uma escultura de Turenco Bessa, filho do poeta amazonense homenageado na praça.